De pé, em nome do Senhor Jesus. Queria ler agora, Natan, Lucas 10, apenas um verso, 38. 10, 38. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Senhor, te louvo por esse momento da palavra, hora da palavra, momento ímpar, momento único, histórico, porque igual este antes não houve e depois não haverá. E eu te peço que o Senhor ministre sobre nós tua palavra, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra caia em corações boa terra, Senhor, em nome de Jesus, e que ela frutifique e produza para a vida eterna. Que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Repreenda todo o obstáculo contra a tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza. Eu hoje, em meio à correria, da restauração dos bancos da igreja, ainda não terminou, uma semana inteira, vai fazer amanhã, e do trabalho, nosso comércio, casa, eu falei assim, eu que vou pregar, porque mais uma vez, quinta-feira que vem vai estar pregando o obreiro Natan e na outra, quinto diácono Igor. A gente não conseguiu fazer a escala esse mês. E eu pedi ao Senhor uma palavra e me tocou o coração, senti do Senhor confirmação quando eu achei esse esboço de sermão com o título da mensagem: entra na minha casa. E até ligar para o evangelista Orlando, se ele pudesse preparar aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas se você souber e quiser, depois da mensagem. Mas aí eu abrindo o esboço, vi que era uma folha. Eu só usei um quarto dela, do esboço de sermão. Mas quando eu abri, eu vi que era um texto, amados, sobre droga, ou sobre drogas, que eu ministrei em algumas igrejas, em alguns trabalhos jovens e em algumas casas de recuperação. E eu gostaria de ler e deixar isso registrado aqui, porque eu creio que vai falar no coração de muita gente. Grave isso aqui. Oi, eu sou a droga. É a droga falando. Entenda bem. Oi, eu sou a droga. Talvez você não me conheça, mas com certeza já ouviu falar de mim. Eu sou poderosa. Quando mexem comigo, eu não largo mais. Grudo em você como uma teia de aranha. Os que me conhecem e sabem como eu sou, tenho várias formas de ser. Uns me chamam de pretinha, a maconha, preto ou branco, outros de branquinha, pó ou farinha, que é a cocaína. Mas o meu nome mesmo, para geral, é droga. Eu faço de sua vida uma droga. Eu, a droga, tudo que lhe dou é aparência, é ilusão. Eu, a droga, dou momentos de fantasias que lhe fazem pensar que és feliz, mas tudo acaba numa grande frustração. Eu, a droga, faço você esquecer dos seus problemas numa fuga de euforia, na ilusão de alegrias que acabam em tristezas. Faço você viajar no mundo cheio de ilusão. Eu, a droga, me dou para você e você se dá para mim.
Eu, a droga, posso lhe dar um mundo de ilusões, cheios de fantasias. Faço você viajar no vazio da sua solidão. Faço caminhar por onde sempre irá me encontrar. Assim seremos nós, eu, a droga e você, juntos, até o fim da viagem que chegará quando eu tiver tirado tudo de você. Sim, eu, o barato, que sai caro, porque o meu mundo é vazio, é só uma viagem de ilusão. Quem me tem não tem nada, porque o que tem eu tiro. Eu, a droga, tiro a sua paz, eu tiro a tua alegria, eu tiro a tua família, eu tiro todos os seus bens, eu tiro a tua saúde, eu tiro o seu casamento, eu tiro o teu caráter, eu tiro a razão do seu viver, eu engano você, eu tiro sua vida, porque vida eu não tenho. Eu vim para matar, roubar e destruir. E por falar em destruir, só há um nome que possa me destruir, que pode me tirar da sua vida. E esse nome é Jesus. Esse nome tem poder. E quando chamado, invocado de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, eu, a droga, fico fraca, sem forças, não resisto e lhe deixo. Sabe por quê? Porque eu, a droga, sou a morte, mas ele, Jesus, é a vida. Ele não é uma teoria, não é uma ilusão, ele é verdadeiro, ele é real. Ele veio a esse mundo para trazer vida e vida abundante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo, se as drogas lhe têm esvaziado, tem sido um fardo de dor e de sofrimento na sua vida, ainda resta uma saída. Jesus lhe chama. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, pare de sofrer, troque o seu fardo, que tanto lhe pesa, pelo fardo de Jesus, que é leve. Essa troca lhe libertará e lhe dará a salvação em Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os que ouviram, os que ainda vão ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vi uma frase, eu nunca esqueci: o drogado se droga porque a vida dele é uma droga. A vida dele é uma droga, e a droga é a vida dele. É desse jeito. Bom, amados, como prometido, eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite sobre entra na minha casa. Bom, os especialistas dizem que há 12 casas que Jesus entrou. Desde a primeira, em João 2, de 1 a 11, em Caná da Galileia, naquele casamento, que ele entrou na casa, na festa, para trazer alegria, multiplicando a água em vinho, e até a última casa, dizem que foram 12. Mas eu gostaria de falar nesta noite sobre algumas casas, talvez 4 ou 5, não sei, que Jesus entrou e mudou, sempre trazendo algo em específico. Na verdade, amados, quando Jesus ele entra numa casa, ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda a programação da televisão, ele muda a tua internet para a internet, atira a visão para a televisão, ele muda até a música. Quando Jesus entra numa casa, grave isso aqui, né? A música que você cantava em 1900 antigamente, que era assim: eu nasci
há 10 mil anos atrás, não tem? De Raul Seixas. Muda, você não toca mais essa música, não canta mais essa música, né? A música que você canta agora é Eu Nasci para Te Adorar. Amém? Eu nasci para te adorar. Ele muda quando entra numa casa, tem a música que você cantava. Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Muda para achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Eita! Você pode ter, que nem cantava lá, né? O cantor popular brasileiro, eu quero ter 1 milhão de amigos. Você pode até ter nas redes sociais, mas amigo mesmo como Jesus, muda a música, muda o tom de voz, né? Antes de Jesus a casa era uma gritaria, verdade ou mentira? É um xingamento que os vizinhos de mais longe ouviam. Eita, aí muda. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Não é de suma e de primeiríssima importância, mas até a aparência da sua pessoa e da sua casa também muda. Muda. Ele entra numa casa e quando ele entra, irmãos, tem que entrar com ele a alegria, tem que entrar com ele a paz, tem que entrar com ele a fé, tem que entrar com ele a esperança, tem que entrar com ele a paciência, tem que entrar com ele a mansidão, tem que entrar com ele e entra junto com ele, porque ele é tudo isso. E quando Jesus Cristo entra numa casa, o que tem que sair dela? Tem que sair as músicas mundanas, tem que sair as piadas obscenas, eita, tem que sair os palavrões, tem que sair as agressões, tem que sair os xingamentos, tem que sair a dúvida, tem que sair a tristeza. E por aí vai, quando ele adentra em uma casa, em uma família, em uma vida. Então vamos lá, literalmente falando aqui, a primeira casa que Jesus entrou, Natan, foi a nossa leitura introdutória oficial. Livro de Lucas, capítulo de número 19, vamos ler agora, Natan, só o 9 e o 10. Só o 9 e o 10. Depois quem puder trazer mais uma... Diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus entra numa casa, entra a salvação. Lembrei de uns textos aqui agora. Obrigado. Mateus 10:42. Aquele que der um copo d'água, ainda que frio, a um desses meus pequeninos, de modo algum perderá o seu galardão. Natan, livro de João, não é só para o diácono Nildo, não, para toda a igreja, para todos que estão ouvindo. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Depois do 12 e 13. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus fala assim: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias, eu te daria, não esta água, mas a água viva. Eita, livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. No grande e último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha 39. E isso disse ele a respeito do Espírito Santo, os que haviam de receber, os que crescem, pois até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido derramado, ele é derramado como água. Apocalipse, Natan, capítulo de número 22, se não me falha a memória, versículo 17, Jesus termina dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha,
e beba de graça da água da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Natan, Jesus quando entra numa casa, entra para salvar. E ele quer salvar toda a casa, toda a família. Livro de Atos 16:31, Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo do quê? Tu e a tua casa. Ele entra trazendo salvação. Eita! Ele entra salvando o perdido, porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar e achar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. É desse jeito. Ele entra trazendo salvação, transformação. Ele nos salva. Ele nos salva das drogas, como eu acabei de ler o texto. Ele nos salva do álcool. Ele nos salva do adultério. Ele nos salva não apenas do inferno, do diabo, mas Ele nos salva dos vícios. Ele nos salva dos males. Ele nos salva em nome de Jesus. Ele veio para trazer salvação, porque só há salvação nele. Só 2 textos, Natan. São dezenas, quizás centenas, mas só 2. Mateus 1:21. E o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o povo dos pecados deles. E Atos 4:12. Aí é Pedro falando, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele salva. Só mais umzinho. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se dissermos não a essa tão grande salvação? Ele entra numa casa para trazer salvação. Ele entra numa casa trazendo salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. Em segundo lugar, porque o tempo não nos permite ir muito mais além, ele entra numa casa para perdoar. Livro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Ele entra numa casa também para trazer perdão. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava-os com seus próprios cabelos. E beijava-os os pés e ungia os pés de Jesus com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo ele, pensou, né? Se esse for a profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Jesus lê pensamento: uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. E Jesus continuou: certa mulher, certo credor, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50 apenas. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles? Qual dos 2, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, o fariseu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse para Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água aos pés, para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este
que até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, mulher, vai-te em paz. Quando Jesus entra numa casa, irmãos, ele entra para perdoar os pecados, para aniquilar os pecados, para apagar os pecados, para lavar os pecados, para tirar os pecados, para nos purificar de todo o pecado. Quem te condena são os santos atiradores de pedras. Quem te condena são os fariseus, como Simão o fariseu. Quem te condena são os crentões, os santarrões, os bleiões. Esses que te condenam. Jesus não te condena, ele diz: nem tampouco eu te condeno. Ele só te diz, como disse para a mulher adúltera, de João 8, de 1 a 11. Lá pelo 10 ou 11 ele diz: vai, 11, e não peques mais. Quando Jesus entra numa casa, Jesus entra para perdoar os pecados. Pecados passados presentes, passados distantes, passados remotos. Pecados que tão de perto nos assedia, pecados que parece que não deixam os pecadores, né? Que estão sempre presentes, porque pecado é como um bumerangue, né? Ele volta para o mesmo lugar do qual saiu. Diz a palavra que o vosso pecado vos há de achar. Mas quando Jesus entra na minha casa, aleluia, quando Jesus entra na tua casa, ele entra para nos perdoar de todo o pecado, de todo o pecado, de todo o pecado. Algumas histórias, aliás, uma em cada um tópico, mas eu não vou ter tempo de contá-las. Talvez uma ou outra, ou uma no máximo, na verdade. Mas eu preciso para o terceiro lugar, terceira casa, o que Jesus fez nela. Jesus, ele entra numa casa, Natan, livro de Mateus 8, 14 e 15. Ele entra para curar. Ele entra para salvar. Você está comigo? Ele entra para perdoar, mas ele entra também para curar. Ele entra numa casa. Irmão, todos vão falar, as doenças e enfermidades, elas minam uma casa, elas minam uma família. Dizem que a doença é de toda a família, porque quando um adoece, a família toda sente, sofre, padece junto. É verdade ou mentira? Hã? É desse jeito. Mas Jesus entra numa casa para curar das doenças, para nos sarar das enfermidades. Eita, porque uma coisa é doença, outra coisa é enfermidade, uma coisa é curar, outra coisa é sarar. Uma coisa são doenças da alma, psicossomáticas, que são a grandiosíssima maioria, outra coisa é doença pura e simplesmente físico-biológica, que é a grandiosíssima minoria. Mas quando ele entra numa casa, ele entra para curar, ele entra para sarar, ele entra para tirar as doenças, ele entra para tirar as enfermidades. Diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ele a curou imediatamente. Aliás, se não me falha a memória, só teve uma cura que Jesus fez em 2 tempos. Todas as demais, se não me falha a memória, foram imediatamente. Aí em 2 tempos foi daquele cego que dizem alguns eruditos, teólogos, comentaristas, né, que ele não deveria ter o globo ocular. Jesus, com a saliva, pega o barro, a terra, faz lodo e passa nos olhos. Bom, há quem diga
que ele não tinha o globo ocular. E Jesus, então, lhe faz um novo. Aliás, nós somos de barro, 16 substâncias no nosso corpo que existe na terra. Aí pergunta como o homem está vendo, o homem vê os homens como árvores. Você lembra essa história, se eu não estiver enganado? E depois Jesus termina e faz a cura em 2 tempos. Tirando esse episódio, se não me falha a memória, repito, todos os outros Jesus cura de forma imediata. Aí Jesus toma a sogra de Pedro pela mão e a febre a deixa. Até pessoas brincam, né? Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque Jesus curou a sogra dele. Meu Deus do céu, a sogra não tem nem com os crentes, né? Só, por isso que eu digo, só Jesus para gostar de crente, né? Mas Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu já vi, não sei se você, eu já vi pessoas sendo curadas em muitos ministérios, em muitas igrejas, em muitas denominações, e boazinhas, sãs, curadas, pegar o bonezinho e... Já viu? Já viram? Aí. Já viu? Eu já vi. Carrinhozinho, agora eu estou saúde, agora eu estou curado, agora eu estou sarado, agora eu estou curada, agora eu estou sarada, né? Mas eu entendo pela palavra do Senhor que Jesus cura. E olha o que a sogra de Pedro fez. Ela se levantou, ela estava acamada, ardendo em febre. Ela se levantou pós-curato contínuo e passou a servi-lo. Eita! Deixa eu te dizer que o Senhor nos cura, irmãos. O Senhor nos levanta da cama. O Senhor nos restaura a saúde. Não é para ir do futebol para a praia, da praia para o cinema, do cinema para a feira, da feira para o mercado. É para servi-lo, é para servi-lo, é para servi-lo, é para servi-lo. Ninguém está falando que você não deva fazer essas certas coisas, mas a prioridade é servi-lo. É servi-lo. E quando Jesus entra numa casa e ele também quer entrar, e deixa eu te dizer que, com exceção também de uma, se não me falhe também a memória, as demais casas, Jesus foi convidado a entrar. Pode ser que tenha uma outra, que o texto não vai dizer claramente, mas teve uma casa que Jesus se autoconvidou para ir. Qual? Alguém lembra? Qual? A de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Agora deixa eu dizer para vocês, desde a primeira casa, vocês lembram qual foi que eu falei? Não está na mensagem, são 12, não dá tempo. A casa do casamento em Caná da Galileia, Jesus foi o quê? Jesus foi o quê para ele estar lá? Convidado, porque Jesus não é penetra. Bota aí, Natan. Bota aí. Livro de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. No 2 é que está específico isso. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Olha o 2. Jesus também foi o quê? Convidado com seus discípulos para o casamento. Eita! Então nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa vida, porque quando Ele entra em nossa casa, Ele entra com salvação, Ele entra com perdão, Ele entra com cura. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês já sabem, dizem que geralmente nós só damos valor à saúde quando estamos doentes. Não, a saúde é coisa importantíssima. Sem saúde você não faz praticamente nada. Aliás, o que adianta dinheiro se você não tem saúde? Eu já falei para vocês, né? A gente conhece um pastor que é muito rico, mas tem um tio que é milionário, né?
supermercadistas com redes de supermercados. São 8 carretas dele que param nos Ceasas. E uma vez o sobrinho, o pastor evangelizando o tio, falando de Deus, ele disse assim, que Deus que nada, meu Deus é isso aqui, ó. Meu Deus é o dinheiro que resolve tudo que se tem que resolver. Eita! Diz o homem, através de Salomão, na sua velhice, o dinheiro em Eclesiastes a tudo responde. Cara, isso aqui. Ele disse, ó, meu Deus, é isso aqui. Eu já vi um outro, 1900 antigamente, lá na Realidade Fonseca, falou mesmo. Só que ele disse que o dinheiro dele, o protetor dele, era uma pistola que ele tinha. Morreu com ela na cinta. Ainda levou a mulher junto. Lembra disso, Tânia Mara, né? Diz assim. É desse jeito. Vamos, sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, esse milionário fez uma doença. Para finalizar a história, acamado, vegetando em cima de uma cama, se alimentando por sonda, um médico por semana, enfermeiras trocando de plantão, com todos os milhões, não vive mais, vegeta em cima de uma cama. Eu prefiro saúde do que dinheiro, até porque saúde a gente corre atrás do dinheiro, verdade ou mentira? Aliás, diz também que tem que correr na frente, se não correr atrás você nunca alcança, nunca pega, né? A grande verdade, irmãos, é que a saúde é importantíssima, saúde é vida. E quando Deus fala em prosperidade divina, grava isso aqui na palavra de Deus, está incluso também saúde, está incluso um bom nome, está incluso família harmônica e está incluso saúde. Saúde é prosperidade. O que você preferia? Vamos lá. O que você preferia? Ser um milionário acamado ou ser um assalariado, um pobre trabalhador saudável, até com expectativa? É verdade ou mentira? Olha o valor da saúde, irmãos. Sem saúde, repito, você não faz praticamente nada. E quando Jesus entra numa casa, numa família, ele entra para curar, ele entra para dar saúde. E vou dizer mais, tá? Saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental, saúde física. Quarto lugar. Lucas 10, 38 a 42. Quando Jesus entra numa casa, ele também entra para ensinar, ele também entra para orientar, ele também entra para reeducar. Eita! Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Eu já preguei sobre esse texto aqui há algum tempo atrás, né? Melhor lugar para estar é aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Desmistifiquei também, nessa ocasião, né, o erro de alguns de pregar Marta e Maria, Marta carnal, Maria a espiritual. Cuidado para não forçar o texto, não dizer o que Deus não disse. Amém, amados? Marta servia, Maria adorava. Aliás, um culto quase perfeito, porque o culto perfeito só no céu. O culto quase perfeito está em João 11. Um culto no lar, um culto na casa de Marta, Maria e Lázaro. Vamos lá, eu tenho uma corridinha lá, depois a gente volta para aqui rapidinho. Marta continuava servindo, Maria continuava adorando, Lázaro testemunhando, mas tinha quem? Judas roubando. Por isso que eu disse que era um culto quase perfeito. Ó,
estava fermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, João 12, de 1 ao 10, me fala a memória. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Ah lá, de novo, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, lá na casa deles. Então Maria, tomando de novo lá um vaso de libra de alabastro, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus próprios cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Alguns teólogos dizem que é aquela mesma Maria pecadora. Nós não acreditamos que seja aquela de Lucas 7. Vamos lá. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: olha lá porque o culto não foi quase perfeito. Primeiro porque na terra também não há culto perfeito, né? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, ele era o tesoureiro, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que estava ali Jesus, e lá foram não apenas por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha o testemunho de Lázaro, testemunhando, evangelizando. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Olha o 11, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Viu? Culto quase perfeito. Maria servia. O que seria da igreja sem o serviço? O que seria da igreja sem o diaconato, sem a diaconia? Maria adorava. O que seria da igreja sem os adoradores, sem os cantores, sem os ministros de louvores? E Lázaro testemunhava, pregava, evangelizava. O que seria da igreja sem os pregadores? O que seria da igreja sem os evangelistas? O que seria da igreja sem os que testemunham? Viu? Mas também, infelizmente, lá estava Judas Iscariotes, que é o que tirava, que é o que roubava, mas o seu fim foi trágico. Pode voltar então no outro texto de Marta e Maria, Lucas 10, 38 a 42, nós estamos no 39 agora. Bom, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, 40 até o 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta era operacional. Então se aproximou-se de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importa de que minha irmã Maria tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Porém Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Tipo, Marta era 220, era ligada no 220, né? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Jesus entra em uma casa, irmãos, para salvar. Nós vimos isso lá no caso específico de Lázaro, de Zaqueu. Mas Jesus também entra numa casa para perdoar, e nós vemos isso lá em Cafarnaum, ou melhor, na casa de Simão, o fariseu, para perdoar a mulher pecadora. Mas Jesus também entra numa casa para curar, para sarar, e vimos isso no caso lá da sogra de Pedro, em Mateus 8, 14 e 15. Mas Jesus também entra numa casa para ensinar, como no caso da casa de Marta, Maria e de Lázaro. Entra em uma casa para ensinar. E deixa eu te dizer que os estudiosos, os pesquisadores, os eruditos, os estudantes da Bíblia, né, os teólogos, os grandes comentaristas, dizem que essa família deveria ser rica.
E Jesus sempre que passava pela Judéia, que estava nas proximidades de Jerusalém, ia para Betânia. E muitas das vezes eram hospedados Jesus e todos os seus apóstolos. E mesmo numa casa, quem sabe grande, quem sabe rica, quem sabe bem abastada, Jesus tinha coisa para ensinar. Eles tinham algo para aprender. Jesus tinha coisas para orientar. E eles precisavam de orientação. Jesus tinha algo para educar, para reeducar. E eles precisavam ser reeducados. Deixa Jesus entrar na tua casa, em cada cômodo dela, também para te ensinar, para dizer o que você precisa tirar. Eita! Para dizer o que você precisa acrescentar, trazer. Eita! Para dizer o que você precisa mudar. Para dizer o que você precisa transformar, o que precisa ser transformado. Quando Jesus entra em uma casa, Ele entra para ensinar. Ele quer ensinar. Ouça os seus ensinamentos como Maria, quedada, sentada aos seus pés, hipnotizada, focada, todo ouvido para ouvir os seus ensinamentos. Porque Ele quer te orientar, te falar o que você deve ouvir, o que você deve falar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, aonde você deve ir, aonde não deve ir. Ele quer te ensinar a hora certa de levantar e falar, mas também quer te ensinar a hora certa de sentar e ouvir. Amém? Como se pôr, como se portar, como estar, como fazer. Quer te ensinar, quer te dar sabedoria, para que você saiba, olha, essa hora o Senhor me ensinou. Hoje eu falei aqui para os irmãos da restauração dos bancos da igreja. Eu tenho aprendido muitas coisas com Jesus, né? Em 56 anos eu tenho aprendido que é mais difícil, irmãos, porque é fácil a gente se levantar para falar. E muitos gostam. A Tânia me conhece há 37 anos, casada há mais de 35 anos, né? E quando uma pessoa começa a falar, eu ouço. Aí quando aquela pessoa dá uma meia parada, uma respiradinha, né? E é a hora da gente, porque conversa é o quê? Os dois falam, os dois ouvem, né? Um fala, o outro ouve, depois o outro fala, o outro ouve. Se só um fala e o outro só ouve, isso é o quê? Monólogo, não é diálogo. Aí eu tenho aprendido que quando chega a hora de eu falar, a pessoa falou, eu começo a falar, a pessoa continua falando, me atropelando, eu paro. Você nem me conhece. E a minha atenção também, a pessoa já não é mais a mesma. Porque a pessoa só quer falar. Ela não sabe ouvir. Ouvir é uma arte, irmãos. Ouvir é uma arte. Grave isso aqui. Então eu tenho aprendido com o Senhor a hora certa de parar para ouvir. Porque a hora de levantar para falar, isso aí, é só levantar e sair falando. Qualquer um faz. Eu quero ver a arte de sentar para ouvir. De preferência, Paulinho, nosso mais novo convertido, olhando nos olhos da pessoa. Amém, igreja? Amém, irmãos? É desse jeito. Então Jesus quer entrar no nosso lar para nos ensinar. Nos ensinar tudo. Nos ensinar tudo. Vamos com as pessoas e vou nomear aqui, falta 6 minutinhos. Vou nomear aqui a minha saudosa mãezinha, que não passou para o Senhor não, tá? Ela passou para o Senhor quando ela aceitou Jesus, 1900 e antigamente. Ela foi promovida ao céu, porque crente não morre, crente é promovido ao céu. E eu lembro que mamãe não tinha letras,
Mamãe, com 69 anos, estava ainda sendo alfabetizada. Estava começando a fazer um garrancho de sua assinatura e começando a fazer as primeiras sílabas, o beabá, o A, B, C, D. Com 70, que ela não fez, quem sabe, ela já saberia ler e escrever algumas coisas. Mas mamãe era analfabeta, literalmente falando, de pai e mãe. Mas era uma mulher sábia. Eita, e como era uma mulher sábia? Porque ela tinha não a cultura dos homens, mas ela tinha a sabedoria do Senhor. Que a palavra de Deus diz, né, no livro de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Não diz a mulher inteligente, a mulher catedrática, a mulher diplomática. Não. A mulher culta, diz a mulher sábia. E diz, rapidinho, Tiago 1:5 e 6, que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que liberalmente dá e a ninguém lhes lança em rosto. Olha lá. E mamãe tinha sabedoria, só não tinha cultura. E eu conheço e conheci muitos. E nos milagres também, né? Na igreja que Tânia pertencia, Porto da Madama, tinha uma irmã que não sabia ler e escrever. E o sonho dela era aprender a ler para ler a palavra. E um belo dia ela orando, e outra coisa, mamãe, ela vinha para a igreja com a Bíblia dela. Vocês sabem disso, quem lembra? Na hora da leitura, da pregação, ela abria também, sem saber ler. E essa irmã do Porto da Madama, um dia com a Bíblia aberta, orando, o Senhor lhe abriu os olhos para a leitura, ela começou a ler tudinho. Deus deu, não foi, Dani? Deus deu a leitura a ela na hora, de forma miraculosa. Na hora, sem escola. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso não acontece todo dia, nem toda hora, né? Existe um Mobral para isso. Existe aí as pedagogas, as professoras particulares, os reforços escolares, para isso, a alfabetização. E deixa eu dizer que é uma outra mensagem que eu tenho, diz assim, aliciemos a tarde, disse Jesus, passemos para o outro lado. Nunca é tarde para passar para o outro lado, nunca é tarde. Mamãe, com 69 anos, estava estudando. Não tinha inteligência, cultura, mas tinha sabedoria. Último lugar para terminar. Aliás, não dá mais, né? Falta 2 minutos, 3 minutos. Deixa eu só recapitular. Se Jesus entrou em 12 casas, nós destacamos 4 aqui. A última que eu ia falar, só para deixar registrado, né? E como conclusão, ele entra numa casa para ressuscitar. Bota Marcos 5:38 a 43. Marcos 5:38 a 43. Eu vou ler que diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito na casa. Ao entrar na casa, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Olha, entrou Pedro, Tiago e João. Tomando-a pela mão, disse a menina: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira, até aí, Natália, admirados. Quando Jesus entra numa casa, ele entra para ressuscitar. Ressuscitar o que está morto. O casamento está morto, ele entra para ressuscitar. Eita! O matrimônio está morto, ele entra para ressuscitar. Relação pais e filhos está morta, ele entra para ressuscitar. Relação entre os irmãos está morta, ele entra para ressuscitar. Eita! A família está morta, ele entra para ressuscitar. Ele entra numa casa
para trazer vida a esta casa, para tirar a morte, porque Ele é vida. Onde Ele chega, a morte tem que sair. Me encontro morto que Jesus bateu de frente, me perdoe a gíria, e não ressuscitou. Lembra do viúvo, ou do filho da viúva de Naim? Lucas diz que Jesus vinha com a multidão, e da cidade saiu o cortejo, a viúva, portanto sem marido, é lógico, evidente, sepultando o seu único filho, filho único. Meu Deus, eu acho que é inimaginável a tristeza, a dor daquela mulher. E vem multidão, ela deveria ser querida, e havia uma multidão seguindo a viúva e o filho no caixão. Mas de um lado vinha a multidão da morte. Eita! Mas do outro lado vinha Jesus com os seus, a multidão da vida. Encontra a vida, que é Jesus, encontra com a morte, Ele ressuscita, Ele traz vida. E é o que Ele faz quando Ele entra numa casa. Termino recapitulando. Jesus entra numa casa para salvar. Jesus entra numa casa para perdoar. Jesus entra numa casa para curar. Jesus entra numa casa para ensinar. Jesus entra numa casa para ressuscitar o que está morto, para dar vida. Permita Jesus entrar na tua casa e transformar toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra essa noite? Em nome de